Dando continuidade aos vídeos anteriores desta série, vou neste vídeo mostrar como é que nós podemos utilizar a tecnologia GDI Plus, através do C#, obviamente, para pegarmos numa imagem original e começarmos a cortar a imagem, isto é, pegar em pequenos pedaços da imagem e apresentar na nossa aplicação. Estivemos a ver no vídeo anterior, então, ou nos vídeos anteriores, como utilizar alguns dos métodos do objeto Graphics para desenhar linhas, retângulos, preencher superfícies e desenhar texto. Foi aquilo que vimos no último vídeo. Neste vídeo vou mostrar como é que podemos utilizar o mesmo tipo de tecnologia, neste caso utilizando um objeto do tipo Graphics, para pegarmos numa imagem que carregamos para a nossa aplicação e depois irmos a extrair apenas pequenas porções dessa imagem e podermos apresentá-las, ampliá-las, reduzi-las, etc. Ora, para isso, vamos aqui então pegar no nosso projeto. Eu já tive a ocasião então de remover as informações que aqui estavam, neste caso o código que aqui tinha para desenhar o texto, e vou abrir a pasta onde se encontram os ficheiros do meu projeto. Neste caso vou clicar aqui com o botão do lado direito do rato e vou clicar em Open Folder in File Explorer. Isto para quê? Para entrar na pasta bin, debug e aqui dentro da pasta Images, certificar-me que tenho aqui a pasta Photo 1. Cumulativamente vou já aproveitar, uma vez que no próximo vídeo vou explicar aqui um outro exercício relacionado ainda com esta matéria, vou copiar aqui para o seu interior as outras duas imagens que eu tive a ocasião de colocar aqui nesta pasta. Neste caso temos aqui a bola PNG e a bola pequena PNG. Vou selecionar as duas imagens, vou copiar e vou colar então aqui dentro da pasta bin debug images e vou colocar aqui as duas imagens, ok? Portanto, tenho aqui todos os ficheiros que foram disponibilizados na pasta de imagens. Vamos então utilizar esta imagem neste exercício para poder brincar um pouco com ela. Genericamente o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos carregar a imagem para a nossa aplicação e através dos métodos do objeto do tipo Graphics, vamos pegar em pedaços desta imagem e vamos utilizar apenas pedaços da imagem, ok? Este é um princípio extremamente interessante, porquê? Porque se tivermos em consideração que existe a possibilidade de pegarmos em diferentes pedaços da imagem e colocá-lo na localização que quisermos, nós poderemos tirar partido dessa funcionalidade para criarmos alguns interfaces da nossa aplicação. Isto é, imaginem que nós temos dentro desta imagem não uma fotografia como esta que aqui vemos na imagem, mas temos um conjunto de elementos que, combinados, isto é, estruturados como se fossem montados num puzzle, iriam então criar o aspecto visual, por exemplo, de um formulário, ok? Ora, nós teremos a ocasião de ver mais à frente, em alguns vídeos, exemplos práticos que eu vou mostrar como é que nós podemos preparar esse tipo de mecanismo. No entanto, vou mostrar aqui o princípio base de funcionamento desse sistema. Então, em primeiro lugar, o que nós teremos que fazer é carregar a imagem a partir da qual nós queremos fazer recortes. Essa imagem não tem que ser obrigatoriamente apresentada no interface da nossa aplicação. Nós podemos carregar a imagem para uma variável do tipo image, um objeto do tipo image, e depois utilizar o método do graphics, neste caso o nosso desenhador, para irmos desenhando pedaços dessa imagem. Os pedaços da imagem são sempre capturados em função de uma estrutura rectangle. Isto é, nós não podemos capturar, por exemplo, uma forma circular. Poderíamos fazê-lo utilizando mecanismos mais avançados, mas não é o caso. Por norma, vamos buscar, então, partes retangulares de uma imagem. E depois, a partir daí, poderemos trabalhá-la na sua apresentação. Vamos então fazer o quê? Vamos aqui, em primeiro lugar, carregar a nossa imagem original, ok? Então vamos fazer aqui image original, vamos chamar-lhe mesmo assim, é igual a image, pronto, from file, vamos carregar a imagem a partir do ficheiro e agora vamos ter aqui a pasta das nossas imagens, e eu vou agora verificar aqui qual é o nome da nossa imagem, é Photo1 JPEG, ok? Então vamos colocar aqui Photo_1.jpg. Vamos executar esta aplicação e eu vou aqui esconder agora este espaço para termos aqui uma visualização melhor do código. Vou apenas executar para ver se de facto a imagem é carregada. Se ela não for carregada é porque existe algum erro aqui na definição do meu caminho.
Vamos aqui executar. Se a aplicação for apresentada é porque tudo está a correr normalmente. Ora, o que eu vou utilizar então agora, a partir do momento em que eu tenho aqui o desenhador a limpar a minha imagem, é aqui então cortar e colar uma porção de uma imagem. Ora, como é que eu faço essa situação? Bom, é sempre conveniente ter a imagem aberta num programa de edição de imagem ou qualquer outro software que nos permita ver, por exemplo, a questão da dimensão. Neste caso concreto, vou tentar abrir aqui a imagem no editar para abrir aqui com o Paint, okay? Que é um software que vem por defeito com o Windows. E quando eu circulo aqui com o meu cursor dentro da imagem, eu tenho a possibilidade de ver aqui ao fundo as coordenadas. Isto vai-me permitir definir aqui o pedaço de imagem que eu quero recortar. Vamos imaginar que eu quero recortar toda esta parte que diz respeito a uma espécie de uma entrada aqui nesta vedação. Ora, para isso eu tenho que saber quais são as coordenadas que eu quero recortar. E temos aqui 85-100, ok? 84-100, anda ali à volta dos 80, 90, enfim, 90 por 90, ou 90 por 100, ok? Vamos definir aqui 90 por 100 como sendo esta coordenada aqui no topo. Então, vamos fazer o seguinte. Desenhador, ponto, e agora vamos utilizar o método drawImage, ok? E o método drawImage é um método, imaginem só, com 30 assinaturas distintas. De uma forma genérica, eu habitualmente utilizo uma que contém aqui um conjunto de estruturas que servem perfeitamente para aquilo que eu pretendo. Eu vou procurar aqui onde vou encontrar esta estrutura que tem quatro objetos que eu tenho que passar, ou 4 informações neste caso. Estes 4 parâmetros que eu aqui tenho que passar são genericamente os seguintes. O primeiro parâmetro é a imagem original, isto é, a fonte de informação a partir da qual eu vou retirar a informação que eu quero. E, portanto, neste caso estamos a referir, obviamente, a original, que é a imagem que é carregada ali inicialmente. Depois temos duas estruturas chamadas rectangle, ok? Uma chama-se destRect e a outra srcRect. Ora, o que significa isto? DestRect significa a área retangular de destino e o srcRect significa a área do source. Source é a fonte. Então significa isto que quando eu vou aqui à minha imagem, eu tenho este espaço que é a minha folha, genericamente, e que tem um conjunto de coordenadas. E que, por exemplo, se eu quiser desenhar aqui na coordenada 100 por 100 e depois desenhar um determinado retângulo, é aqui neste espaço, logo no segundo parâmetro, que eu vou indicar qual é o Destination Rectangle, ok? Então eu vou colocar aqui New Rectangle e este retângulo vai conter então as coordenadas do espaço que vai ser ocupado aqui pela imagem. Ora, eu vou aqui então colocar, por exemplo, na coordenada 50,50 e vou desenhar o quê? Bom, vou desenhar então o espaço equivalente ao seguinte. Ora, eu tinha dito aqui 90, portanto 90 vai aparecer aqui, 90 aqui no X, e depois lá para a frente até este espaço. Ora, este espaço tem 240, o que quer dizer que 240, ou vamos colocar aqui 250 eventualmente. Bom, vamos fazer mais ou menos. Vamos fazer o seguinte, 90 e vamos colocar aqui mais 150 para a frente. Okay? Então vamos querer apresentar uma imagem, um retângulo, que contém 150 de largura e agora vamos ver na altura. O que é que vamos ter aqui? Vamos ter aqui a coordenada 100 e vamos ter aqui em baixo 340. Ora, vamos pôr 250 de altura. Okay? Em seguida, o que nós vamos fazer é, no parâmetro seguinte, vamos definir a estrutura rectangle do source, isto é, as coordenadas da nossa imagem. Ora, new rectangle. E vamos definir aqui que era a coordenada 90,100 e depois vamos colocar exatamente o mesmo valor que aqui está. Depois vamos ver o que é que acontece se colocarmos valores diferentes. Agora vamos colocar aqui a vírgula e, portanto, temos aqui este método escrito com a seguinte informação, ok? Aqui ainda falta qualquer coisa, ok? Falta depois colocar ainda ali
um ponto e vírgula no final, mas falta ainda acrescentar aqui um método, ou melhor, peço desculpa, não é um método, mas sim um parâmetro, que é o Graphics Unit. Nós já vimos aqui, habitualmente utilizamos o pixel, Graphics Unit.pixel. Ok, Graphics. Vamos escolher aqui Graphics Unity, ou Unit.pixel. Ok? Ora, o que vai acontecer então é o seguinte, vamos aqui testar este código e vamos ver o que é que vai acontecer na prática aqui na nossa imagem. Eu vou clicar e cá está, precisamente aquele espaço que eu pretendia apresentar. Ora, explicando isto de uma forma muito simples, temos então o seguinte. Como podem verificar, nós temos aqui a ser apresentado apenas aqui este espaço da imagem, ok? Este espaço da imagem, que é compreendido com as coordenadas x e y daqui do topo e depois uma determinada largura e uma determinada altura. O que acontece com este método que eu aqui tenho é o seguinte. Esta é a imagem original, portanto é a fonte de informação. Este retângulo define o local onde vai ser apresentado o pedaço da imagem, o que quer dizer que se eu colocar aqui, por exemplo, 250 no x, a imagem vai ser apresentada não aqui neste local, mas mais à frente. Okay? Depois vamos ter aqui, no segundo retângulo, a área que vai ser capturada a partir da imagem original. Ok? Portanto, quando eu coloquei aqui 90 por 100 e depois 150 por 250, eu estava especificamente a dizer que queria ir buscar este retângulo à minha imagem. A partir desse instante, o que é que vai acontecer? Obviamente a imagem vai ser apresentada numa escala de pixels, ok? Aqui é uma escala mais utilizada para apresentação em termos informáticos. Se fosse para impressão seria outro tipo de escala, mas neste caso concreto, pixel é absolutamente linear e fácil de utilizar. E por conseguinte, desta forma eu tenho então a apresentação da minha imagem. Vamos fazer aqui uma pequena experiência que é a seguinte. Vamos capturar um pedaço mais pequeno da imagem. Neste caso vamos pegar aqui apenas em 50 por 50. Okay? É quase o tamanho de um ícone. Vamos colocar aqui só apenas um pedacinho da imagem aqui na nossa aplicação. Cá está apenas ali aquele pedaço da imagem. O que eu vou fazer agora é vou mostrar o que é que acontece se eu utilizar valores distintos aqui, principalmente na largura e altura de cada um destes valores. Bom, vamos aqui fazer a experiência comparativa. Isto é, vou colocar aqui na coordenada 150 por 50, vou colocar o quadrado 50 por 50. Reparem que basta eu colocar aqui um novo método e colocar ali uma alteração naquelas coordenadas e eu vou ter exatamente a mesma imagem a ser desenhada aqui duas vezes. Ora, o que acontece é o seguinte. Se eu alterar aqui estas coordenadas que eu aqui tenho, isto é, de forma a que elas fiquem diferentes deste tamanho, o que é que vai acontecer? Eu vou estar a dizer que quero desenhar num determinado espaço uma porção de uma imagem que vai ter uma dimensão diferente. Vamos imaginar que eu coloco aqui 100, isto é, vou buscar um quadrado de 100 pixels por 100 da minha imagem, mas quero apresentá-lo apenas num quadrado de 50 por 50. Bom, o que vai acontecer é que automaticamente o sistema vai encolher a minha imagem, vai reduzi-la. Reparem o que é que acontece, portanto, eu tinha a imagem original, esta tem as proporções da imagem original, esta neste caso tem aqui a imagem reduzida no dobro, porque eu fui buscar um pedaço com um tamanho superior, mas quis apresentá-lo apenas dentro desta área. Por conseguinte, vimos aqui que temos então esta possibilidade de reduzir o tamanho da imagem através deste mecanismo. A mesma forma poderemos utilizar, mas neste caso inversa, isto é, se eu colocar aqui um espaço de apresentação de imagem equivalente a 100 pixels de largura por 100 de altura, mas for apenas capturar 50 por 50, o que vai acontecer é que a minha imagem vai ser duplicada em termos de tamanho. Obviamente que vai começar a perder qualidade de imagem e, por conseguinte,
O ideal é sempre utilizar um conjunto de dimensões semelhantes, isto é, não estar a fazer imagens pequeninas para depois as estar a ampliar apenas para poupar espaço na imagem, etc. Não faz grande sentido. Tudo o que seja aumentar a imagem em demasia ou reduzir também em demasia vai, obviamente, provocar deformações na apresentação da imagem. Mas, de qualquer das formas, penso que fica aqui ilustrado este mecanismo que nos permite ter aqui um imenso conjunto de oportunidades de exploração, nomeadamente naquilo que vai ser o exercício que eu vou fazer no vídeo seguinte, que é a utilização não desta imagem, mas sim, por exemplo, da imagem da bola. Okay? Nós temos aqui estas bolas e no vídeo seguinte nós vamos fazer aqui um pequeno exercício de demonstração de como é que este mecanismo do GDI Plus pode ser utilizado, por exemplo, para fazer uma bola em movimento. Okay?